Então vamos lá, chegamos ao vídeo de leituras. Opa, estamos passando por um período diferente aqui no canal, uma temporada que a gente vai conversar bastante de contos, mas a gente também vai fazer esse vídeo tradicional, que é o vídeo de comentar as leituras que a gente andou fazendo. Caso você queira entrar nesse mergulho de contos, nos vídeos que estão rolando aqui no canal comparando livros, dificuldade de concentração, falta de tempo, dificuldade de focar, histórias curtas podem funcionar e a gente continua discutindo histórias, que é o que a gente gosta aqui neste canal, ler histórias para entender a nossa história. Mas também vamos falar de livros no vídeo de hoje, tá? Se você chegou agora no canal Comparando Livros, seja muito bem-vindo. O papo aqui eu falo um pouco dos livros que eu andei lendo recentemente. Você tem um papel fundamental de arrasar nos comentários, como sempre. Os melhores comentaristas do YouTube estão neste canal para comentar as leituras que você andou fazendo. Eu vou começar falando do final da tetralogia napolitana, que é a história da menina perdida da Helena Ferrante. Eu fechei essa série com chave de ouro, apaixonada realmente por essa série. Tive um pequeno probleminha com o primeiro livro, mas tudo se resolveu a partir do segundo. Aliás, não foi um problema que me fizesse pensar se eu queria ler a série ou não. Eu gostei demais do primeiro livro, que é A Amiga Genial, mas por tudo que a série apresenta, né, a expectativa elevadíssima lá na estratosfera, porque milhares de leitores amam demais essa tetralogia, acabou trazendo um certo estranhamento com o primeiro livro, mas depois do segundo, inclusive o segundo livro dessa série, que é A História do Novo Sobrenome, é o meu preferido, e eu acho que pau a pau com esse fechamento. Helena Ferrante aqui, eu acho que ela fecha a série com chave de ouro. Todas as questões até da narrativa, que eu fiz até teoria lá no primeiro livro, de que é muita vírgula e que de vez em quando dava agonia, depois do segundo eu tava na TPM e não sabia, ou depois do segundo eu não percebi mais. E esse aqui, ele é muito dinâmico também. A partir do segundo livro também é um dinamismo na história. Por outro lado, a gente vê que a história dessa tetralogia napolitana vai contar a história de duas amigas desde a infância até a maturidade, e que são duas pessoas comuns, digamos assim, né? Pessoas ordinárias, e ela faz essa história ser algo tão grandioso, de certa forma, que a gente se importa, que a gente vê a importância dessas personagens. Esse livro, ele entrou para a lista dos melhores do ano, que já tem, de 2021, que já tem lista aqui no canal para o primeiro semestre, tá? Porque eu terminei de ler ele no primeiro semestre, e a história da menina perdida é simplesmente impressionante. Ainda que eu não concordasse com as atitudes delas muitas vezes, eu acho assim, não tem como não se envolver com elas. É espetacular essa tetralogia, gente. Leiam se você ainda não lê. Eu tive a minha primeira experiência com Haruki Murakami, esse escritor japonês. Eu li o Minha Querida Sputnik, e esse livro foi muito mais ou menos. Eu acho que eu não consegui entender esse livro. Depois eu comecei a ler alguns textos assim, falando que essa literatura do Murakami mistura fantasia com a fronteira entre o fantástico e a realidade diferente pra gente. Acho que foi isso, porque eu tive de certa forma foi uma leitura muito morna, muito chuchu. Eu chamo chuchu, sem gosto, sem sabor. E olha que o começo dela foi muito bom. Esse livro trata da história da Sumire, que é uma moça de 22 anos, e ela se apaixona por uma mulher casada, que é a Mil. O K é um jovem que é apaixonado por ela. A gente tem meio que um triângulozinho aí. Uma das coisas que mais me desconectava da história era porque a Sumire, pelo menos a narração do K, não parecia que ela tinha 22 anos. No começo, até as questões dela, com uma certa complexidade, né, os problemas, mas depois algumas impressões, alguns diálogos parecia adolescentes ou pré-adolescentes, né? Isso, pelo menos pra mim,
Isso me desconectou desde já. 2 livros de não ficção maravilhosos que eu andei lendo recentemente, que eu até comentei no Instagram. Inclusive eu convido você a me acompanhar por lá. Se você tem Instagram também, me marca lá, me segue também pra gente trocar figurinhas lá pelo Instagram. Que um deles é o Bovarismo Brasileiro, da Maria Rita Kel, que eu ando, acho que, prejudicando a leitura de vocês. Eu tenho que me policiar, porque eu ando falando tão bem desse livro, que isso é que tá, dá as expectativas muito altas, daqui a pouco vocês não curtem tanto. A Maria Rita Kel, ela é psicanalista, e ela vai falar aqui desse título chamado, explicando um pouco o que é esse bovarismo brasileiro. Existe uma personagem na literatura, que é a Emma Bovary, do romance do Flaubert, chamado Madame Bovary. Então, eu não li o Madame Bovary, mas o que acontece com a Emma Bovary? Ela, do que eu sei, do pouquíssimo que eu sei, tá? Posso estar aqui, ter alguma imprecisão, mas a história da Emma Bovary é uma mulher de classe média que ela lê muito, e ela é muito ficcionada em romances, vamos botar assim, contos de fadas talvez, e ela vai se casar cheia, com as expectativas assim lá, bem cheia, com essa coisa do casamento, do romance, né, dessa vida de casado. Só que não é, né? Então parece que o romance da Madame Bovary trata um pouco às vezes dessa desassociação com a realidade, em relação ao imaginário, em relação à imaginação. E o que acontece aqui com o nosso Brasil, né? Vamos pensar assim nas cortinas de fumaça, na incapacidade ou até dificuldade de perceber a realidade como realmente ela é. E existem muitas pessoas que estudam principalmente a elite, né? Então isso tem um diálogo, gente, desde a escravidão, por exemplo, que se tem a ideia, não, acabou a escravidão lá em 1888 e não, nós somos um povo cordial, e diversas outras comportamentos que a gente tem históricos, né? Negando tantos fatos históricos, não temos guerras. Somos um país bem na paz, porque nós não temos guerras, enfim. Esse fenômeno do bovarismo, a Maria Rita Kel, ela vai explicar com a literatura, e a gente gosta disso, né? Ela vai falar tanto do Madame Bovary como Quincas Borba, ela vai falar da música também, porque ela fez um trabalho com o grupo musical dos MCs. Então é uma leitura, assim, o começo, eu queria até dar uma dica. O começo dele, eu fiquei até pensando assim, porque ela vai um pouco na teoria da psicanálise. Eu não estudo, então se você não estuda, pode ser que você, ai meu Deus, é difícil, mas não, pode seguir, que depois fica tudo bem. Já tô te avisando que fica tudo bem. Esse outro livro de ficção eu achei um pouco mais denso, mas eu gostei também bastante, que é o Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico. A gente vai ter aqui vários pensadores e vários textos nessa compilação aqui. Tem o Vladimir Safatli, Christian Dunker, deixa eu ver mais os demais que foram novos para mim, porque esses dois eu já conhecia, né? Mas tem Fábio Franco, Júlio César Lemes de Carvalho, Ronaldo Manzi, Yasmin Ashfat, desculpa, acho que eu falei errado, Daniel Pereira da Silva, Heitor Pestana, Leilane Andreoni e muitos mais, vários ensaios, né, vários textos da área da psicanálise, estudando a questão do neoliberalismo. E tem um fenômeno aqui que foi o que eu mais gostei desse livro, que é a interpretação que acho que é no texto do Vladimir Safatli, se eu não me engano, a interpretação de como que nós, como povo daqui do Brasil, a gente foi levando a questão política para um lado mais psicanalítico, e eu nunca tinha parado para pensar nisso. Por quê? Porque o que eles falam, né, nas abordagens e nas discussões e nos debates é que o que era uma ideologia, né, se debater ideias
com fatos, depois se tornou um discurso íntimo, um discurso assim, se eu falar uma ideia, né, que eu sou a favor de um partido X, e eu falo a ideia daquele partido, a pessoa que vai debater está se sentindo ofendida no seu eu, no seu narciso, na sua constituição como sujeito, como indivíduo. Então a discussão de ideias se empobrece, né? Gente, deixa eu falar dessa coisa preciosa que se chama Girassóis Estendidos na Chuva, da escritora baiana Luísa Queiroz, poeta, né? Porque esse aqui é um livro de poesias, e que poesias incríveis. Esse é um dos livros também que está na minha lista de melhores do ano 2021. Não tem como. É o tipo de... Eu não sou especialista em poesia, assim como eu não sou em literatura, mas eu tenho mais livros assim de romances que eu li do que poesia. Eu quase que não li poesia, né? Eu me considero ainda no útero da minha mãe com poesia. Então eu fico pensando assim, eu não sei que critérios eu tenho para gostar ou não de uma poesia. O que eu uso hoje é a minha emoção, é o meu sentimento. E na literatura eu uso também um pouco a emoção e sentimento, mas eu já vejo alguns elementos racionais, inclusive falar em elementos, fazer parênteses. Lá no Instagram tem 80 dicas, 80 estratégias pra gente ler melhor, pra gente pensar na experiência literária de um jeito melhor, tá? Então, voltando. Então, poesia, gente, eu não teria, por exemplo, como dizer como analisar uma poesia, como ler e como que se dá a experiência de ler a poesia. Então, poesia eu já li em voz alta. Esse aqui eu não li em voz alta, mas alguns eu repeti a leitura em voz alta. Eu não tenho estratégias assim oficiais assim para ler, mas eu vejo com o jogo das palavras aquilo que toca meu coração. E é o que acontece com esse livro aqui, ó, Girassóis Estendidos na Chuva, da Luísa Queiroz. Vamos seguindo, perto já do final, pra gente não ficar... Toda vez esses vídeos ficam grandes demais. Eu vou falar do Tormenta de Espadas, rapidinho, das Crônicas de Gelo e Fogo. Esse aqui é o terceiro livro da série das Crônicas de Gelo e Fogo, do George R.R. Martin, que tem a série lá do Game of Thrones. Eu acho que não precisa muito eu falar desse livro aqui, ele tá muito na cultura pop. Eu simplesmente amo. Eu tava um pouco saturada de Game of Thrones depois do final da série. Eu assisti muito conteúdo de Game of Thrones. Eu tinha lido os livros até o segundo livro. E depois eu peguei ainda no primeiro semestre, ele também tá na lista de melhores, o Tormenta de Espadas. Esses tipos de livros de fantasia, os livros do George R.R. Martin são até... não são assim muito florzinha, mas pra mim acaba sendo uma leitura tão gostosa, assim, de entretenimento, leve de certa forma, apesar que os livros dele não são leves. Enfim, série misturada com livro, eu tenho muito isso das imagens se misturarem na minha cabeça. E por conta disso, eu não sei, eu acho que me ajudou também. Esse terceiro volume da série, o que eu mais gostei foi que tem partes que na série da série de TV passa batido e que o George R. R. Martin aprofunda mais. Acho que talvez o arco do Jaime e da Brienne aqui, que coisa sensacional. Agora, Daenerys, eu não sei se eu comentei isso já no primeiro vídeo do Guerra dos Tronos, né? Depois que tem eu não vou dizer uma morte, não vou dizer de quem, eu acho a personagem da Daenerys, eu tô falando dos livros, tá? Sensacional, gente, o Guerra dos Tronos. Eu amo o arco dela. Se eu não me engano, a gente conversou aqui, acho que um vídeo só disso, nas séries assim que a gente ia relendo Guerra dos Tronos. No segundo, assim, já no primeiro livro, perto do final, gente, ela muda o objetivo dela. Eu não captei isso, essa mudança de objetivo de vida, sabe? No segundo livro,
também passava... Os únicos capítulos que eu tenho um certo probleminha é o da Daenerys, mas todos os demais personagens, nossa, isso aqui é muito bom. Um romance contemporâneo que me lembrou Marrom e Amarelo do Paulo Scott, que a gente já conversou aqui no canal. Vou deixar o link aqui caso você queira conferir aqui, O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Ele tem uma história que vai tratar do tema do racismo. Aqui a gente tem um personagem que ele vai ficar muito relembrando suas experiências suas experiências de infância, relembrando a história dos pais, o que levou ele a estar naquele ponto que ele está agora que ele está no presente do livro. O que eu gostei desse livro, assim, uma coisa curiosa aconteceu, né? Os contemporâneos, eles, às vezes eu fico pensando que eu tenho uma certa dificuldade, porque às vezes eu fico apaixonada, mas durante a leitura eu fico achando aquela história, uma história ótima, só que uma história que eu fico assim, puxa, eu acho tão mais legal quando os escritores, não sei se por causa da modernidade, né, e eu tô num movimento muito de voltar a histórias antigas, quando os escritores usam símbolos, simbologias, é tão mais legal, apesar de ser muito bacana também nas leituras que eu faço de contemporâneos, ver a complexidade dos problemas, eu tenho uma sensação às vezes que é muito muito o eu, assim, é muito o sujeito, um pouco assim, talvez da sociologia da coisa, mas é muito mais centrado assim no sujeito e não é tanto assim algo tão universal. Nesse caso aqui, só pelo tema do racismo, eu já sou muito curiosa com esse tema, então eu já gostei de cara. E o texto do Jefferson Tenório, inclusive, é um texto mais amigável do que o texto do Paulo Scott. Eu gostei dos dois textos, mas esse é um texto mais gostoso, mais palatável. Por outro lado, a história lá do Paulo Scott, do Marrom e Amarelo, ela me pegou mais. Essa aqui eu me pego, inclusive já se passaram acho que 1 mês e meio que eu terminei, eu já me pego distante da história, eu não me lembro de muitos detalhes, diferentes lá do Marrom e Amarelo. Deixa eu falar de um livro que eu ouvi, que apareceu no vlog número 12, se eu não me engano, deste canal, que eu tenho uma dificuldade de ouvir livros por causa da minha concentração e também porque aqui em casa, até se eu estiver fazendo uma atividade de limpeza, uma atividade mecânica, eu viajo, assim, minha mente vai. Então, podcast ainda dá, porque podcast é a única coisa que eu uso, assim, ou uma música, né? Porque eu vou e volto e não tem problema. Agora, os livros são complicados. Eu fui pegar para ouvir o Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector. Deu certo, em parte, porque até mais ou menos uns 70% do áudio eu tava fazendo minha ginástica, eu via fazendo a ginástica, andando, e tava tudo bem, porque eu tava indo todo dia fazer a ginástica. Depois eu comecei a sair para fazer a ginástica na rua, eu já não levava o fone, e aí eu já passava um tempo, aí daqui a pouco eu já tava andando. Depois de uns 60% do livro eu comecei a me desconectar um pouco da história, pensava em outra coisa, eu tinha que voltar. Mas a história de Perto do Coração Selvagem, aonde eu ouvi, que foi no Toca de Livros, e o livro tava lá de graça, fica a dica. De nada. Eu achei a narração excelente, porque a gente até já conversou aqui no canal, né? Ouvir um livro não é a mesma coisa que ler um livro, gente. Eu não tô dizendo que mas você é contra ouvir? Não, as histórias começaram orais. É porque ouvir, ela vai ter outro recurso. A gente não vai construir tanto da nossa cabeça quanto lendo, né? Porque aquilo, além de ter o texto que o escritor escreveu, no ouvir tem a voz de quem está narrando. E a gente tem questões culturais que podem direcionar para uma interpretação do jeito que a pessoa está lendo para você ouvir. E o Perto do Coração Selvagem, eu pude ver a Clarice Lispector, que é uma escritora que eu tenho muita dificuldade com ela. Os dilemas das mulheres da Clarice são dilemas também muito dentro de uma subjetividade. Essa coisa muito do eu, né? O Perto do Coração Selvagem me ganhou porque ela constrói a personagem desde a infância.
E, gente, que construção de personagem, assim, dessa menina que seria uma selvagem. Tem que ver o contexto histórico aí também. Desde criança, as passagens dela, de como que ela tem um pouquinho do mal e do bem também ali dentro dela. Gente, convence totalmente que ela é uma criança, e como que o romance, ela vai e volta no tempo, né? Então eu gostei, pode ser uma boa pedida e tá de graça. Gente, eu vou falar também de um texto bem curtinho que eu li digitalmente, que é o Lupa da Alma, da Maria Homem, que ela vai falar, Maria Homem, psicanalista, e eu tô nas psicanálises, né? Não foi de propósito, mas eu acho que eu tô só nesse tema. E ela fala sobre a pandemia, ela faz uma análise dos atendimentos que ela fez, e faz uma análise do ponto de vista individual, assim, do sujeito, especialmente nós brasileiros, assim, depois, o que acontece depois da pandemia. Especialmente a pandemia, ela na verdade intensificou questões que já estavam. Quando a gente pensa sobre o nosso ponto de vista do mal-estar psíquico, né? Então tudo ficou mais forte. Tem a questão da virada, que muitas vezes as situações extremas fazem com que às vezes até a situação se resolva. Mas, de modo geral, o que eu gosto da Maria Homem é que ela faz umas relações, até com as palavras, ela faz umas associações, assim, maravilhosas, sabe? De por que certos comportamentos, por que certas frases, sabe? Por que não usar máscara, por que negar, né? Negar a pandemia, por exemplo, que é um processo até normal no começo, mas quando isso se completa, isso quer dizer outras coisas. E Maria Homem vai ali fundo, sabe? É um texto curtinho, dá uma procurada. Eu termino com 3 livros que falam de literatura. O primeiro é Como Ler os Russos, do Irineu Franco Perpétuo. Eu fiz um curso com o Irineu Franco Perpétuo sobre literatura russa, curso excelente, eu amei. E acho que por conta do meu encantamento com a literatura russa e vontade de aprender um pouco até da teoria literária dessa literatura, eu fiz esse curso e comprei o livro dele. Gente, o Irineu, ele escreve de uma forma muito tranquila. É uma leitura que não parece que a gente está lendo um livro didático, assim, um livro teórico, de jeito nenhum. É maravilhoso. Eu fiquei impressionada com a cultura deste homem, em termos de Rússia. E me deu vontade de também ler mais sobre a história da Rússia. Outro sobre literatura, eu recomendo esse livro. Quem quiser, não sabe nada da literatura russa, aqui tem tudo fácil de entender. E outro livro que eu tô lendo, na verdade é uma coleção e uma série que eu tô bem devagarzinho, mas acho que eu tô até mais rápido do que eu pensei, né? Que é o Otto Maria Karpo, que é um crítico literário que estudou muito literatura ocidental. Então tem uma coleção que se chama A História da Literatura Ocidental. Eu comecei a ler o primeiro volume, que vai lá da antiguidade, né? Começa aqui, lá nos gregos, em Roma. Ele não fala muito do Oriente, mas às vezes ele dá até uma pincelada. E esse aqui, primeiro volume, é curtinho. Eu fui conhecer algumas eu já ouço falar, mas foi bom saber o que eu posso ter de expectativa em alguns textos antigos. Aqui tem Ilíada, Odisseia e os mais famosos, e tem outros também que eu fiquei curiosa. E depois tem a Idade Média, que eu também já li, que é um pouquinho mais gordinho, mas a Idade Média, nossa, eu terminei agora, quase, talvez eu até repita no outro vídeo, viu? Que eu terminei ontem de ler o da Idade Média do Karpo. Aqui a gente já tem Dante, o Dom Quixote, e tem uma coisa interessante na Idade Média, porque eu não percebi tanto isso, quer dizer, tem, mas o que eu vi mais foi na Idade Média, como que o Karpo, o Otto Maria Karpo, a literatura e a história, né, a literatura, os eventos históricos sempre interferindo na literatura. Eu me lembro que na época da escola eu sempre tive muita dificuldade na matéria literatura, mas o que eu mandava bem, e eu acho que era por causa disso que eu sempre gostei de história,
era quando esses movimentos, né, que na minha época me ensinaram escolas de época, estilos de época, acho que era isso, escolas literárias, enfim, que tem, né, romantismo, barroco, até o modernismo, essas épocas da literatura, eu aprendia muito melhor, e isso eu mandava bem nas provas, quando os livros faziam uma conexão com a história do Brasil. As coisas eram mais fáceis para eu aprender. E é por isso eu acho que ter a literatura, os textos, os escritores com os eventos históricos associando a eles, então tem as narrações de diversas situações históricas, aqui o surgimento, começando a surgir as cidades, por que alguns, por exemplo, o norte, né, a Escandinávia, a Dinamarca, tiveram uma certa resistência, se mantiveram com muita literatura oral. Nesse primeiro livro que fala da antiguidade, uma coisa também que eu nunca tinha parado para pensar em uma oração, em um canto litúrgico como literatura. Puxa vida, nossa, um aprendizado, hein? Aqui esses 2 livros. Eu acho que esse vídeo ficou gigante de novo, tá? Então é isso, obrigada por ter ficado até aqui me escutando. Deixa aqui o seu comentário que eu vou adorar, tá? Conhecer as suas leituras, as suas impressões, e até o próximo vídeo.